Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Vamos orar e falar com o nosso Pai Celestial. Pai Celestial, o Senhor é o nosso Deus. E nós estamos aqui, Senhor, para lhe render graças pela salvação que nós temos por Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo, o Espírito Eterno que em nós habita. Obrigado, Senhor, pela remissão, perdão dos nossos pecados e as nossas iniquidades. Pai querido, clamamos por todas as almas, Senhor, que não se encontram aqui nesta noite. Peço que o Senhor esteja cuidando da família da irmã Ana, o Rian, o Paulo, o Henrique, a Jéssica, a Helena. Clamo pela vida do Roberto, da Regina, da Nádia. Peço que o Senhor abençoe o Mike, a Bia, o Mateuzinho. E clamo, Senhor, por cada vida. Abençoa, Senhor, o irmão Renato, a irmã Eunice. Peço pela vida deles também. Agradeço pela presença, Senhor, de todas estas almas. Nos abençoe com a sua palavra. Quebranta o nosso coração, para que possamos ouvir a sua palavra, Senhor, com tranquilidade, com um espírito brando, não com um coração endurecido, truculento. Mas nos ajuda, Pai. Que a tua palavra seja, Senhor, vida aos nossos ouvidos, lâmpada e luz para os nossos pés e os nossos caminhos. Cuida dos enfermos, Senhor. Peço que o Senhor esteja cuidando de nossa irmã Leonete, zelando por ela, Senhor. Hoje ela sofreu mais uma queda, Pai, e nós clamamos pela sua graça sobre a sua vida. Peço que o Senhor abençoe os demais enfermos, Senhor, que porventura nós não sabemos. Mas o Senhor sabe.
E é em nome de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, é que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Jeremias escreveu o livro de Jeremias e depois as lamentações de Jeremias. E é um lamento mesmo. Um lamento. Mas um lamento que traz ao nosso coração esperança. Como que lamento pode trazer esperança? Então você precisaria imaginar um mundo sem oportunidades, sem novas oportunidades. Você imaginaria um mundo ao qual Deus criou e viu Deus que tudo era bom. Deus criava as coisas e via Deus, é bom. Mas quando Deus criou um homem, uma mulher, o pecado entrou no mundo, viu Deus que a maldade crescia, e então resolveu Deus eliminar todo o fôlego de vida. Então, se não houvesse novas oportunidades, não teria ficado Noé, Sem, Cã, Jafé, a esposa de Noé e suas 3 noras. Se não houvesse novas oportunidades, Deus não trataria novamente com Abraão, porque ele desceu para a terra de Gerar e foi lá para mentir. Aliás, para o Egito. Então Deus não trataria de novo com ele. Não tem mais chance. Acabou. Se o mundo não tivesse oportunidades, Deus não teria descido, dividido as línguas e os idiomas, espalhado as nações pela terra. Se não houvesse novas oportunidades, Deus não teria enviado os seus profetas. Deus não teria enviado o seu filho. Deus não teria deixado a sua palavra. Porque você ia errar só uma vez, e só uma vez seria o suficiente para Deus exterminar você e eu da existência. Imagine a sua vida sem oportunidade. Como filho, imagina você quando você foi filho. E você fez exatamente o que a sua mãe e o seu pai disseram para você não fazer. Você fez coisas que eles não queriam que você fizesse, mas você fez. E aí você teve novas oportunidades. Imagine você na escola, quando você faz alguma coisa de errado, apronta alguma coisa, e logo você é expulso de lá. Nunca mais volte aqui. Imagine a sua vida no seu casamento. Em qualquer coisa, um erro, e não precisa ser exatamente um pecado, um erro. Um erro, então seria o suficiente para não ter mais oportunidade. Imagine a sua vida sem oportunidade. Imagine os seus relacionamentos sem oportunidades.
sem novas chances, sem direito de reconstrução, de reconciliação, de renovar as alianças. Como vai ser a vida sem isso? Como vai ser? E o que Deus está falando? Através do profeta. O profeta Jeremias pregou contra o reino do sul. Olha, vai vir o Nabucodonosor, vai vir o rei da Babilônia, Deus chama ele de meu servo, ele vai chegar aqui, arrepende-te. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 36, livro do profeta Jeremias, capítulo 36, novas oportunidades. Como seria o mundo, como seriam nossas vidas, como seria tudo na nossa vida, se não tem nova oportunidade. E aí, se você for um crente como Pedro, você só tem 7 oportunidades. Porque todo crente tem pouca oportunidade. Mas todo filho de Deus tem 70 vezes 7. E aí, como crente, como um religioso, você poderia dizer assim, não, eu não vou dar nova oportunidade, porque a pessoa vai fazer errado de novo. E aí de novo, e aí de novo, e aí de novo. Imagina se Deus pensasse como nós. Imagina. Imagina como seria se Deus pensasse como você. Pense. Pensar dói, como dizia o filósofo. Pense. Capítulo 36, versículo 1. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo, o livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham e converta-se cada um de seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Um dia veio a palavra de Deus a Jeremias, e ele transmitiu essa palavra ao coração. Não somente transmitiu, mas escreveu. Essa palavra precisa ficar, Jeremias. Essa palavra vai permanecer, escreve ela no rolo, porque ela vai servir para gerações, porque as pessoas demoram para aprender. Quando a palavra de Deus diz, e nós lemos esses versículos na quinta-feira, em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, 9 e 10, quando Nabucodonosor enviou o chefe da sua guarda, Nebuzaradã, ele queimou a casa do Senhor em Jerusalém, ele queimou a casa do rei, ele queimou os prédios importantes. Eles derrubaram os muros de Jerusalém. Então, quando você lê as lamentações de Jeremias, é um lamento mesmo. Mas um lamento que traz esperança.
Quando você olha para o passado, você se lamenta. Você se lamenta de coisas que você fez. Você se lamenta de coisas que você disse. Você se lamenta de muitas coisas. Então é um lamento mesmo. É um choro. Olhando para trás, só vai ter lamento. Por isso que Jeremias, ao escrever no capítulo 3 de Lamentações, versículo 19, então ele diz lá: lembra-te, e eu me lembro das minhas aflições, do veneno, do absinto. E a minha alma, quando ela se lembra dessas coisas, quando ela se lembra da voz do Senhor, quando ela se lembra da palavra de Deus, olha, eu me abato dentro de mim, eu me perturbo dentro de mim, porque só me tem lamentações. Lamentações pelo que nós não fizemos. Lamentações pelo que fizemos. Lamentações pelo que falamos. Lamentações pelo que deixamos de falar. Salmo 137. Olhar para a nossa vida sem a obediência de Cristo é um lamento, é um choro. Salmo 137, versículo 1. E às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Israel está chorando, Judá está chorando, os seus moradores estão chorando nos rios, assentados nos rios da Babilônia. E por que estão chorando? Porque nós estamos nos lembrando de Sião. Nós estamos nos lembrando da nossa casa, nós estamos nos lembrando da nossa terra, nós estamos nos lembrando daquela terra em que o Senhor, por juramento, nos entregou. E nós vamos chorar e lamentar todas as promessas de Deus na nossa vida, quando nós não damos ouvidos a Deus. Quando o nosso coração se endurece, quando o nosso senso de julgamento torna-se o Deus da minha vida. Então a palavra de Deus diz assim: quem és tu, ó homem? Quem é você? Chorando, lamentando, lembrando de Sião. Esses dias eu ouvi, irmãos, com tristeza, muita tristeza, uma frase assim: eu era feliz e não sabia. E essa alma que falava, chorava. Eu era feliz e não sabia. Vai ser um lamento, irmão. Você já imaginou se todas as decisões que você tem tomado até hoje fossem irreversíveis? Não tivesse volta? Não tivesse como consertar?
não tivesse como reconstruir, não tivesse como recomeçar, não tivesse novas oportunidades. E no meio do lamento, do choro, da angústia, da solidão, e dentro dos nossos relacionamentos, nós não queremos relacionamentos que nos firam, que nos machuquem. Então, por isso que o nosso relacionamento vai ficando bem raso, porque aí não tem perigo. Mas o relacionamento bom é aquele que nos fere, é aquele que nos machuca, é aquele que nos contraria, é aquele, meus irmãos, que sempre está nos ferroando, porque esse é o profundo, esse é o da alma, esse é o do coração, esse é o de íntimo sentimento. Quando você tem coisas rasas com pessoas não vão te ferir, porque é coisa rasinha. Agora, quando fere, é porque é profundo. Tem um laço além de falar o que você quer ouvir. Tem um laço além de fazer o que você quer que seja feito. Um laço é muito maior. E a gente muitas vezes não compreende isso. E dentro das lamentações de Jeremias, aí, dentro de todo esse contexto, ele diz assim: mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Quando você vê Jeremias escrevendo Lamentações de Jeremias, é porque Deus enviou um raio na cabeça do seu povo. E esse raio, esse martelo, essa força que esmagou Judá até o pó, se chama Nabucodonosor. E aí você explica para mim como é que ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus mandou um raio. Mas Deus não é misericordioso? A ideia que nós temos de misericórdia de Deus é a seguinte: eu vou fazer todas as coisas erradas, eu vou continuar vivendo da minha maneira errada, eu vou continuar pensando errado, eu vou continuar fazendo errado, e parece que Deus não está fazendo nada, porque Ele é misericordioso, então eu vou me safar de tudo isso. Isso não é misericórdia. Deus não é assim. Deus não é assim. Vamos lá. Misericórdia. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Salmo 136. Você que está no 137, 136, versículo 1. E aí, o povo de Deus poderia se lembrar, como Jeremias: rendei graças ao Senhor, porque Ele é o quê? Bom. E aí a Bíblia continua: porque a sua misericórdia dura, o quê? Para sempre. Então, quando eu olho para o futuro, apesar da circunstância e dos fatos que estão acontecendo serem desastrosos, eu tenho o quê? Esperança, porque eu olho para o futuro e olho para o meu Deus.
Eu olho para o futuro e olho para o meu Deus, porque Deus ele é bom. Mas como Deus é bom mandando um raio, como Deus é bom queimando a casa do Senhor, como Deus é bom levando o povo cativo, como Deus é bom destruindo tudo. Deus é bom. Quero trazer à minha memória o que me dá esperança. E a minha esperança é que Deus é bom. E que mais? Que as suas misericórdias são a causa de não Deus nos destruir. As suas misericórdias são a causa de nós termos a cada manhã uma oportunidade. A cada dia, a cada manhã. Lamentações, capítulo 3. As suas misericórdias não são para nos destruir, como se Deus viesse nos destruir e parasse no meio do caminho. As suas misericórdias, as misericórdias do Senhor, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos. São as suas misericórdias que nos dão a esperança de um novo amanhecer, de um novo dia, de uma nova oportunidade. Versículo 23, renovam-se a cada manhã. Então, cada manhã que o sol nasce, Deus está dizendo a cada um de nós, o que você vai fazer hoje? Como é que vai ser a oportunidade que eu vou te dar nesse dia? Você vai continuar vivendo dessa mesma maneira? Você vai continuar vivendo desse jeito? Você vai continuar vivendo nessa sua truculência? Nessa sua dureza de coração? Você vai continuar vivendo dessa maneira errada? Eu estou fazendo o sol nascer, renovando cada dia as minhas misericórdias, para que você tenha uma oportunidade a cada dia de não ser mais assim. De você não mentir mais para mim. De você não tentar me enganar mais um dia. Elas se renovam a cada manhã. Então todas as manhãs Deus está dizendo para todos nós, o que você está fazendo, o que você vai fazer hoje, com a oportunidade que eu estou te dando. Por isso que a Bíblia diz o que, irmãos? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A cada manhã, Deus nos vai dar uma oportunidade. E que oportunidade? A oportunidade de você se arrepender da maneira que você tem pensado. A oportunidade de você se arrepender da maneira como você está vivendo. A oportunidade de você voltar atrás dos seus pensamentos errados e equivocados. A oportunidade de você chegar para uma pessoa e reconhecer, de fato, errei.
Estou errando até hoje, mas não quero errar mais. De fato falei, mas não vou falar mais. Deus vai nos dando oportunidades a cada manhã, porque elas se renovam. Então Deus está dando uma oportunidade a cada dia, como deu ao apóstolo Pedro, ele chegar na casa de Cornélio, entrar para dentro e dizer assim: vocês sabem que na minha religião eu não posso entrar na casa de um estrangeiro e nem chegar perto dele. Mas Deus me ensinou nesse dia que Ele não faz acepção de pessoa. Então você é um romano. E a salvação também é para você. Deus nos dá a oportunidade. A cada manhã, versículo 23, renova-se a cada manhã. É para nós, irmãos. É para a nossa vida. É para a transformação da nossa vida, não do nosso senso crítico. Isso é coisa de religioso, de crente, não de filho de Deus. Lembre-se que os fariseus tinham um senso crítico afinado. E Jesus disse que o pai deles era o diabo. Eram bem críticos, né? Cheio de crítica. Aí Jesus falou: sabe quem que é o pai de vocês? O diabo. E João Batista chamou eles. Se arrependam, hein? Se arrependam. Raça de víboras e serpentes. Se arrependam. Tem oportunidade para você hoje. Deus falou para Jeremias: quem sabe eles vão ouvir minha voz e vão se converter. Quem sabe? No meio de um lamento, no meio de uma situação terrível. Isso aqui não é uma situação boa, terrível. Ele está dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, terei esperança e esperarei nele. E aí no seu lamento, ele diz no versículo 39, do capítulo 3. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Tem gente que vive cheio de queixa, irmão. Queixa de tudo. Tudo tem uma reclamação. Tudo tem uma queixa. E quando essa alma disse essas palavras, eu era feliz e não sabia, antes de falar isso, ela disse, eu vivia me queixando de tudo. E a gente não ouve essas coisas com alegria, irmão. Não, com tristeza.
Eu me queixava de tudo. Nada tá bom. Nada tá bom para mim. Mas eu era feliz e não sabia. Por que, pois, se queixa, ó homem vivente? Queixe-se cada um do que, irmão? Isso, queixe do seu pecado. Você quer se queixar de alguma coisa? Queixe dos seus próprios pecados. Ah não, pastor, não tem pecado não. Você é um mentiroso. Não tem pecado. É mesmo? Não. Poxa. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los. E aí ele termina com um conselho. E voltemos para o Senhor. Que Deus, Ele nos abençoe. Que Deus, Ele nos ajude. Que Deus nos abençoe a ouvir a Sua palavra, esquadrinhar o nosso caminho, prová-lo. E o conselho é: volte para o Senhor. Volte para o Senhor. A cada manhã Deus está dando oportunidade para nós, irmãos, de reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, de examinar o nosso caminho, prová-lo e chegar na conclusão: eu tenho que voltar para o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. E amanhã, se assim Deus permitir, se renovarão mais uma vez.